Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 4 de junho, agora na Espanha, 10 horas e 6 minutos, no Brasil, 5 e 6 da manhã. Gente, aqui no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, claramente a BTC desenhou um pump, tá formando um pullback, chegou a bater na máxima ontem 70.288, só que a gente sentiu o peso resistencial desse último topo aqui de 27 de maio, onde ela tinha batido num patamar acima de 70 mil, a gente travou ali, tinha muita ordem de venda, porque se confundiu com a upper da banda de VWAP mensal, aí basicamente a BTC desceu para prestar continência à VWAP mensal, mas isso aqui só vai descansar lá no patamar de 72 mil dólares. E vai ser a primeira, segunda, terceira, quarta, vai ser o quinto teste desse patamar. É bem provável que as grandes ordens de vendas nesse patamar já tenham sido carcomidas. Se furar, a BTC facilmente explodiria em direção a 73777. Nos 5 minutos, claramente a BTC está acumulando numa cunha. Ontem a gente fez a máxima em 70.288, agora a gente está perdendo amplitude movimentacional, indo para o bico de uma figura triangularizada que fatalmente vai explodir para cima, em direção a 72 mil dólares. No gráfico diário, a gente está rompendo aquela LTB que estava aprisionando a BTC, então agora a próxima parada é 72, se romper só vai parar em 73.777. Se romper 73.777, com certeza a BTC explode para 100 mil dólares diante da confluência de uma série de fatores que eu já reportei aos senhores e volto a repisar. Depois de 22 semanas, a principal força motora de expansão do market cap da BTC e do mundo cripto, que é a expansão do M2, do Money Supply, basicamente é a quantidade de dólares e divisas líquidas em circulação, voltou a aumentar, já vou falar disso, é a principal notícia aqui na Crypto Slate. O aumento da oferta monetária do M2 sinaliza ventos favoráveis para a BTC. Mas antes, vamos ver como é que está o DXY. Nesse momento, o DXY está perdendo a média móvel de 200 períodos. Gente, esse patamar de suporte do DXY perdeu 104, já está 103,75. Para quem não sabe, o DXY mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, contra euros, francos suíços, libras esterlinas, e a BTC guarda uma clara relação movimentacional de inversão com o DXY. Quando basicamente o DXY sobe, a BTC desce. Quando o DXY agora ele tá perdendo um grande suporte, a BTC está avançando transpassando uma brutal resistência. Basicamente há uma clara relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. Essa relação é muito clara. Na verdade, um ativo, quando ele é absolutamente correlacionado diretamente, ele ostenta uma relação de 1 para 1. Então, a BTC, em relação às altcoins, ela ostenta ali um coeficiente de 0,80. Ou seja, basicamente, quando a BTC sobe, basicamente todas as altcoins sobem. Agora, a relação de inversão da BTC com o DXY é de menos 0,7. Ou seja, quando a BTC sobe, é muito provável que o DXY caia e vice-versa. Menos 0,7 é quase uma relação de inversão próxima do absoluto. Então, 0,7 é uma relação de movimentacional de inversão muito alta. E é por isso que a perda desse suporte, que foi potencializada essa perda por conta da volta da expansão do M2, para quem não sabe, depois de 22 semanas, a oferta de dólares em circulação voltou a se expandir. Basicamente, a gente estava na semana passada em 20,64 tri, agora está 20,84, mas quando essa expansão começa a retomar o seu movimento impulsivo, isso aqui, gente, goza de uma inércia movimentacional muito grande. Esse tipo de movimento
do Banco Central norte-americano dificilmente para em 15, 20 semanas. Isso aqui vai se estender por pelo menos 25 semanas, talvez 30 semanas. Então, não subestimem o que está por vir. Não é à toa que agora os provedores de informações criptográficas estão dando conta que a volta da expansão do M2 vai levar a BTC para os 6 dígitos. Então, eu volto a repisar os senhores. Não subestimem a queda da dominância. As altcoins vão catapultar numa tsunami de liquidez que não se vê, de uma maneira que não se via desde o último bull run. Para quem nunca presenciou um bull run, como o último de 2020-21, que levou basicamente o market cap das altcoins de 60, chegou a bater 122 bi na acumulação, basicamente levou de 100 bi para o patamar de 1,7 tri. Só que esse ciclo, alguns analistas estão dando conta de que vai ser tão violento ou mais violento que o ciclo de 2017-2018, em que a BTC saiu de $1.000 e foi para 20 mil. O market cap das altcoins basicamente catapultou da acumulação em 90 milhões e foi para 364 bi. Aí desenhou um inverno cripto em torno de 100 bi e catapultou depois no ciclo de 2021 de 100 bi para 1,7 tri. Agora a gente facilmente vai namorar o patamar de 10 trilhões. Então quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei dentro de um universo de mais de 2,4 milhões de altcoins, as 40 melhores em termos de potencial de retorno nesse ciclo. É uma absoluta insanidade o sujeito estar fora do mundo cripto diante dessa movimentação do DXY, que vai cair como uma jaca de volta para 100, e a BTC vai explodir em direção a $100.000. O DXY, eu volto a repetir, é o indicador que mais influencia a movimentação da BTC e guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a Bitcoin. Diante desse cenário para dominância, que vai desabar, lembrando mais uma vez que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC. Só significa que a BTC não vai subir de forma tão explosiva quanto as altcoins, ou seja, o percentual que o market cap da Bitcoin ocupa dentro do market cap de todo mundo cripto vai se retrair e vem aí uma inundação, uma tsunami de recursos em direção às altcoins. Então eu volto a repisar, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei dentro de um universo de mais de 2,4 milhões de altcoins, as 40 melhores em termos de potencial de retorno. Então o gráfico da dominância indica essa queda. Alguns de vocês podem estar se perguntando por que eu estou tão convencido de que a BTC está numa acumulação e que vai startar uma pernada parabólica. Por um motivo muito simples, é muito rara essa confluência de fatores, expansão do M2, a longevidade dessa acumulação que a BTC está ostentando. Basicamente, a BTC está vamos botar aqui no gráfico, deixa eu botar aqui no gráfico semanal da Bitcoin. A BTC basicamente está acumulando há várias semanas no patamar da máxima do último ciclo. Essa movimentação da Bitcoin é absolutamente anormal, porque no ciclo, vamos botar aqui no gráfico semanal, no ciclo de 2021, olha aqui, no ciclo de 2021, a BTC ficou acumulando aqui no patamar, olha aqui foi o evento pandêmico, março de 2020, aí a gente ficou acumulando próximo do topo de 2017, 2018, por 2 ou 3 semanas, só que agora a gente está acumulando perto do topo do último ciclo, por basicamente, já vai fazer 13 semanas, a gente vai para a 14ª semana. Uma acumulação tão longeva quanto essa, com uma confluência de fatores tão impressionantes como esse, só pode redundar numa explosão parabólica que vai levar a BTC para 6 dígitos. Eu volto a repisar. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo. Na seara fática, o aumento da oferta do M2 sinaliza potenciais ventos favoráveis para a BTC.
O balanço patrimonial do Fed vinha num declínio brutal, o tal do quantitative tightening, em que ele tentou enxugar o balanço patrimonial dele, mas pelo visto eles encontraram um suporte muito poderoso. Vem aí uma grave crise bancária no sistema financeiro norte-americano. São centenas de bancos de médio e pequeno porte com seríssimos problemas de liquidez. Se vier uma rodada de impressão que chegue perto, não precisa nem ser igual ao subprime, mas que seja 5% do subprime, isso aqui facilmente explodiria para 30 trilhões. E, gente, vai ser a primeira vez na história dos Estados Unidos onde um banco central vai ostentar um balanço patrimonial que vai superar o próprio PIB do país. O PIB dos Estados Unidos está estagnado em 23 trilhões e é muitíssimo provável que o balanço do Fed avance para um patamar acima disso nos próximos 10 anos. É a espiral da morte e a argentinização dos Estados Unidos numa velocidade impressionante. E o FIT 21 promete ser um divisor de águas para o mundo cripto, tão contundente quanto a aprovação do ETF de BTC no mercado à vista. É a primeira legislação bipartidária, já que agora até os democratas, diante dessa pressão eleitoral, porque nitidamente mais da metade dos eleitores estão expostos à criptografia, diante dessa pressão dos eleitores, teve que abraçar o mundo cripto a fórceps. Porque a gente sabe que os democratas, até o início da campanha da corrida eleitoral rumo à Casa Branca, eles estavam só dando paulada no mundo cripto, pelos reguladores, pela SEC, pelo Congresso, e agora, de repente, eles ficaram crypto-friendly. É impressionante o que um político não faz por voto. Eles vendem até a mãe. E ETFs de ETH devem atrair pelo menos 569 milhões de dólares mês, mais de $500 milhão mês. Gente, isso aqui é uma análise de consultoria de Wall Street muito módica. Na minha leitura, o ETF de ETH no mercado à vista, quando começar a operar, vai atrair muito mais de $500 milhão por mês. Isso aqui muita gente critica os ETFs de BTC porque acham que a BTC já se expandiu muito, já tem um market cap acima de 1 tri, tá lá em 1,4 tri, e tem gente querendo, muitos investidores querem se expor naquilo que tem mais potencial explosivo, e com certeza a BTC ela é paquidérmica diante das altcoins, por isso que eu volto a reportar, as altcoins estão numa movimentação vulcânica. Na minha leitura, pelo menos $1 bi mensal vai aportar nos ETFs de ETH no mercado à vista. Lembrando que a BTC, ela aglutina uma entrada líquida muito maior do que isso. Mas enfim, vamos ver como vai se desdobrar o ETF de ETH no mercado à vista. E o JP Morgan anunciou pagamentos biométricos com o próprio rosto, com a própria face humana, a partir de 2025. Eles estão num piloto testando. Basicamente, eles vão usar o rosto humano como uma espécie de chave pública, aliás, uma espécie de chave privada. A chave pública é a conta bancária do sujeito no JP Morgan. A chave privada, que é única e personalíssima, vai ser alguma característica biométrica, o rosto, a face do sujeito. Esse é o futuro da criptografia também. Num futuro não muito distante, as nossas private keys serão aspectos biológicos únicos que só nós ostentamos e só nós poderemos fazer uso para eventual transferência de criptoativos. Nós seremos NFTs para as redes num futuro muito próximo. Ainda na seara fática, CEO da Intel disparou contra a Nvidia e diz que a Intel, que é uma gigante de semicondutores, mas que ainda não chegou na AI, está lutando para acompanhar a evolução da indústria de semicondutores e que vai ser um grande player em produção de semicondutores voltados para a mineração de inteligência artificial. O fato é que a Nvidia está muito na frente. Basicamente, ela só tem duas concorrentes, né? A TSMC de Taiwan e a gigante holandesa, a ASML, que
também ambas estão atrás da NVIDIA, mas a capacidade de produzir um semicondutor com transistores de até 5 nanômetros é uma capacidade muito limitada. Talvez existam 5 engenheiros no planeta capazes de operar equipamentos que produzem esse tipo de semicondutor. Provavelmente, dentre esses 5, 4 estão nos Estados Unidos com a NVIDIA, um deve estar em Taiwan, 3 estão nos Estados Unidos, um em Taiwan e o outro na ASML holandesa. É muitíssimo provável que nos próximos 3 ou 4 anos a Intel entre de cabeça na produção de semicondutores voltados para AI e outras também, a Micron, a Qualcomm, mas o fato é que hoje é inegável que quem chegou na frente foi a NVIDIA e que as outras, Intel, Qualcomm, Micron, vão chegar, a AMD vão chegar, mas vão chegar atrasadas. A NVIDIA já vale quase 3 trilhões. E é provável que ela arraste o market cap das outras para cima também. Mas virou agora briga de cachorro grande. E os problemas jurídicos penais de Hunter Biden meio que foram eclipsados pelos problemas jurídicos penais do Donald Trump. Parece que a imprensa progressista norte-americana esqueceu que o filho do Joe Biden ele é alvo de acusações criminais tão ou mais graves que que não são só acusações, né? O Donald Trump já ostenta uma sentença condenatória, um veredito condenatório, mas o fato é que de uma hora para outra essa reportagem dá conta de que os americanos, principalmente os democratas, esqueceram que existe um bode gigante na sala da campanha presidencial do Joe Biden, que é o seu filho, que é acusado de uma série de delitos e que parece que foram todos eclipsados pelos delitos do Donald Trump. Enfim, qualquer semelhança com algum lugar específico no mundo, talvez, ou talvez sim ou não, talvez seja mera ou não coincidência. Nesse cenário apocalíptico, Mad Max, a BTC aqui no semanal segue acumulando, apesar dela estar pesadinha aqui no semanal. Vocês vejam que os topos estão descendentes, mas o corpo real desse candle comprador no semanal está ostentando uma protuberância ascendente. Isso aqui, fatalmente, se romper o último topo, explode para 100 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada continua ganhando bastante espessura, o que denota que as forças compradoras estão no total controle da BTC. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, Binance Coin, que está lá em 628, Kusama, Polkadot, Solana, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.